Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, quarta-feira, escravos de Cristo. Nós entendemos, irmãos, aqui durante toda essa semana a servidão e a submissão, pelo menos desde a semana passada até essa semana. E hoje, de forma específica, aqui está falando sobre o tratamento dos seus senhores para com os escravos. Há quem diga, irmãos, que na verdade a escravatura ou os escravos, eles ocupavam um terço da cidade de Éfeso. Então você já imagina que quase que a metade dos membros de Éfeso eram escravos. E naquele período existia muita opressão. Eu falei um pouco para vocês sobre isso ontem, quando eu citei a lição de Efésios do ano 2005, quando falou do tratamento deles para com os seus senhores como seus escravos, não eram tão diferentes quanto aos animais, porque eles tinham o poder de fazer com ele o que eles quisessem, ou trabalhar, ou tratá-los de forma mais severa, ou vendê-los, ou fazer com que eles, na verdade, fossem mortos. Então, assim, o tratamento era terrível desde então. Paulo não concordava com esse tipo de posicionamento, nem esse tipo de condição, é tanto que ele manda para ele uma carta e escreve sobre isso. E aqui, olha, no capítulo 6 de Efésios, e o verso 5 ao verso 8, ele começa: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Como assim? Como servir a uma pessoa que é má, como se eu servisse a Deus que me faz tudo de bom? Mas o que Paulo está aqui enfocando é que deixe de fato um bom testemunho. E a carta a Timóteo, eu falei para isso, eu acredito que eu falei com vocês sobre isso ontem, na lição de ontem, ele pede para com que o nome de Deus não venha a ser envergonhado. Aqui no capítulo 6 e o verso 6, verso 1, quando diz assim, escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora esse texto. Então, assim, levando em consideração o tratamento que se deve ter, os escravos aqui, que a maioria deles eram de fato cristãos, deveriam se submeter a essa situação. E Paulo estava escrevendo para que eles reconhecessem, e os seus senhores também reconhecessem como o Senhor do céu, como aquele e, na verdade, todos iriam prestar contas. Olha o que é que diz o restante do texto. Verso 6. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam vontade de Deus com um coração. Essa parte aqui. E façam o que deve ser feito, não quando estiverem observando. Vocês sabem que eu trabalho com água mineral e eu tenho uma pessoa que me ajuda. Hoje vai vir, inclusive, uma pessoa para me dar uma força lá. Mas deixa eu dizer uma coisa. Em momentos antigos, eu tinha uma pessoa lá que ficava lá sentado. Quando eu chegava no trabalho, ele se levantava, ia pegar uma vassoura, ia fazer uma coisa, fazia outra. Quer dizer, queria mostrar para mim que estava fazendo alguma coisa. É triste, porque não precisa disso. Não precisa ter que mostrar que está fazendo o serviço porque eu cheguei. O serviço deve ser feito pela condição que o serviço pede. Mas, lamentavelmente, não é assim que acontece no geral. Mas eu nunca o censurei por essa causa, nunca o critiquei por isso. Mas o texto aqui fala muito claro: não faça as coisas só quando estiverem olhando ou quando ele estiver próximo. O restante do texto diz assim: trabalhe com entusiasmo, como se estivessem servindo ao Senhor. A segunda vez. Lembre-se que ele fala, o tema aqui é escravos de Cristo. O serviço para com o patrão deve ser feito da mesma maneira, como se fosse um serviço feito a Deus. E Paulo enfatiza: lembre-se que o Senhor o recompensará, cada um de vocês, pelo bem que fizerem, quer sejam escravos, quer livres. Ou seja, por mais que haja sofrimento e injustiça, mantenha-se em sua posição de servo. Mantenha sua posição de respeito. E num dado momento, Deus irá acudir à sua vida, Deus irá suprir a sua necessidade, mesmo que aqui as injustiças e as desonestidades sejam tão prevalecentes. Mas como servo de Deus que somos, coloquemos Ele em primeiro lugar e sirvamos como que um trabalho feito ao Senhor. Aqui embaixo tem um ponto que eu queria ler com vocês. Paulo apontou essa substituição de forma mais clara ao afirmar os escravos deveriam oferecer serviço genuíno como escravos, não de seus senhores, mas como servos de Cristo. Efésios 6, verso 6. Eu pergunto a você, estamos tendo fidelidade para com Deus em relação a essa questão? Estamos colocando a nossa servidão ao nosso trabalho, ao nosso ofício? É claro que aqui Paulo está falando de escravo, Hoje em dia não há escravidão, graças a Deus. Mas existem aqueles patrões que, sabe, são
opressores, eles causam mal e você nota um encarregado que às vezes é injusto. Mas sabe, irmãos, se nós pudermos manter sempre calmo e suave a nossa forma de ser, isso demonstrará que somos equilibrados, que temos o fruto do Espírito, a saber, a paciência, e assim damos uma grande ênfase da pessoa de Cristo em nossa vida, de maneira tal que quem estiver ao redor vai pensar assim: rapaz, por que você é tão calmo? Como é que você consegue aguentar isso, isso e isso? Aí você fala: não sou eu que aguento, não sou eu que faço, mas o Cristo a qual eu sirvo, ele gera em mim uma natureza que não está em mim, mas é uma natureza que, gerada por ele, me faz alcançar sucesso nesse aspecto. E eu fico em paz quanto a isso. Discutir, brigar, bater de frente não vai trazer resultado. Muito pelo contrário, vai trazer um desconforto no coração e uma saída daquela situação de maneira desagradável. Então, assim, ideal será quando fizermos da mesma forma. Olhando os exemplos da Bíblia e não se opor a situações, com certeza você estará muito mais em intimidade com Deus com esse comportamento do que se fizer de outra forma. Que Deus, portanto, te abençoe e que lhe ajude nesse ponto, por mais difícil que seja, sirva ao Senhor. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Nos ajuda a levarmos em consideração e com seriedade cada palavra do Senhor. Que saibamos ser bons funcionários, que saibamos ser bons servos, porque abaixo de todos aqueles que aqui servimos, nós servimos a lei mais alta, que é a lei do Senhor. Nos ajuda, querido Pai, a manter nosso testemunho em favoritismo com a Tua vontade. E assim possamos estar vivendo em Cristo e sendo logo dessa forma novas criaturas. Dá-nos o Teu perdão e nos auxilia neste dia, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo. Até logo.